Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. Chegamos na segunda aula deste módulo de estudo, a Geografia da Produção, que vai tratar de assuntos ligados à economia. Na aula passada, nós identificamos os recursos naturais, ou seja, aqueles elementos disponíveis na natureza que são essenciais para a nossa sobrevivência. Foi no episódio 6, e sempre que eu me referir a uma aula anterior, vou colocar o link dessa aula na descrição do episódio. E se você me ouve pelo YouTube, vai aparecer aí em cima na sua tela o botão direto para a aula. Você deve estar vendo o card aí agora. Mas voltando ao nosso assunto principal e aprofundando o nosso esforço aqui de estudar os recursos necessários para nossa manutenção e sustento, além de entender como produzimos esses recursos e distribuímos para todos os membros da sociedade. Um entendimento fundamental para compreender a nossa realidade, o nosso modo de vida e também necessário para a gente avançar em conteúdos mais profundos no futuro. Vamos lá. É importante dizer que não necessitamos apenas dos recursos naturais, aqueles que vêm direto da natureza. A nossa organização social moderna é muito mais complexa. À sua volta agora, você está cercado ou cercada de produtos de todo tipo, desde aqueles de primeira necessidade até futilidades, que sustentam o seu e o nosso modo de viver. Produtos como roupas, alimentos processados, liquidificador, tijolos, espelho, fone de ouvido, remédios, óculos, enfim. E esses produtos não são naturais. Geladeira não dá em árvore. Não existem jazidas naturais de pasta de dente. Esses recursos têm que ser produzidos por seres humanos. Somente os humanos são capazes de fazê-los. A natureza não sabe fazer um forno de micro-ondas. Dessa maneira, nós somos dependentes dos recursos naturais, como já vimos, e também dos produtos que nós criamos. E nós chamamos esse conjunto de elementos naturais e produzidos para o nosso uso e consumo de riqueza, um conceito que você tem que dominar. Porque para a gente existir, nós precisamos constantemente produzir e consumir a riqueza. É a essência do que nós somos enquanto espécie. Nós somos vorazes, produtores e consumidores de riquezas. Precisamos investigar melhor esse assunto, entendendo o conceito de riqueza, trabalho e técnica. O recado é o seguinte: a hora é agora e vamos que vamos. Em primeiro lugar, vamos entender a riqueza. E para compreender esse assunto com mais clareza, vocês não podem confundir riqueza com dinheiro. É um erro muito comum e são coisas muito diferentes. Riqueza é a água, o leite, o arroz, a carne, a cama, o chuveiro, a madeira e as demais mercadorias. Eu insisto, são coisas que a gente usa e consome. O economista Eduardo Moreira, que tem livros dedicados à compreensão da riqueza e desigualdade social, faz uma analogia que fica fácil de entender. Ele diz o seguinte: para identificar a diferença de riqueza e dinheiro, basta você trancar uma pessoa num quarto somente com 10 milhões de reais em dinheiro. E você volta um mês depois para ver o que sobrou da pessoa. Ela vai morrer com certeza. Afinal de contas, ela vai beber dinheiro? Ela vai comer dinheiro? Nós somos dependentes de riqueza. O dinheiro apenas dá valor a determinada riqueza. A riqueza feijão custa R$5 o pacote, a cama custa R$500, a moto custa 5 mil, enfim. Apenas como exemplo para ilustrar para vocês. O dinheiro é um instrumento de troca de riquezas e temos que saber diferenciar riqueza de dinheiro.
Bom, deve estar claro aí para vocês que necessitamos das riquezas, as mercadorias, os produtos, e temos que produzir constantemente porque nós consumimos essa mesma riqueza constantemente. A soma da produção dessas riquezas compõe o PIB de um país. PIB é o Produto Interno Bruto. Só para vocês terem uma noção, em 2019, o PIB brasileiro totalizou mais de 7 trilhões de reais em riquezas, só nesse ano. Mas falaremos de PIB em outra aula, porque agora que entendemos a necessidade de produzir riqueza, temos que entender como fazemos isso. Quem se importa de onde vem a grana? Tu tem que ter o bolso cheio. Trabalho, trabalho, novo trabalho. Trabalho, novo trabalho. Trabalho, novo trabalho. Trabalho, novo trabalho. Os pernambucanos do Mundo Livre S.A., que compuseram essa música que você acabou de escutar, deram a pista para a gente entender como extraímos e produzimos os recursos que dependemos, pelo trabalho. Quando o ser humano prepara a terra, planta e colhe vegetais, obtém como resultado produtos agrícolas, a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, feijão, soja, enfim. Assim, dizemos que os produtos agrícolas são resultado da atividade humana, ou seja, do trabalho do ser humano na agricultura. Os operários que participam da produção de um automóvel, por exemplo, trabalham em diferentes tipos de indústria, que fornecem produtos para as montadoras de automóveis. O automóvel é, então, um produto resultante do trabalho humano em diferentes indústrias. O cientista também realiza um trabalho, uma atividade mental. O resultado do seu trabalho é a pesquisa. E elas são o produto do trabalho mental do cientista, uma riqueza super importante, sobretudo nos dias de hoje. O trabalho humano transforma os recursos naturais, que podem ser chamados de matérias-primas, em produtos consumíveis. É o trabalho humano que nos sustenta. E isso nos levanta o seguinte questionamento: se o trabalho é a atividade que nos sustenta, por que os trabalhadores têm uma condição de vida tão ruim? Em geral, os trabalhadores, sobretudo aqui na América Latina, na África, Oriente Médio e grande parte da Ásia, que representam a grande maioria da população mundial, não conseguem sequer ter acesso às riquezas que eles mesmos produzem. Por que o trabalho é tão desvalorizado ante a sua importância fundamental? Responder essas perguntas explicam a nossa realidade. A sociedade de mercado, que fazemos parte há séculos na modernidade, que adota o modelo capitalista, o trabalho é tido como mais uma mercadoria a ser consumida pelo menor preço. A exploração desse trabalho provoca uma distribuição desigual da riqueza, já que grandes contingentes de pessoas não conseguem ter acesso aos produtos em função da baixa renda. É importante dizer que nenhum de nós consegue produzir o que consumimos sozinhos. Você não vai plantar arroz ou feijão no seu apartamento ou na sua casa, muito menos fazer um fogão. Nós dependemos da produção de vários setores econômicos para a manutenção do nosso modo de vida. E pior do que a exploração do trabalho é ficar sem esse trabalho, porque aí você fica totalmente sem os meios de sustentar o seu modo de vida. O trabalho ocupa todo o seu tempo, hora extra é necessário pro alimento, uns reais a mais no salário, esmola de um padrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil. Mais fácil se entregar, se omitir nas ruas áridas da selva. Eu já vi lágrimas demais, o bastante pra um filme de guerra. O grupo Racionais MCs da periferia de São Paulo, que você acabou de ouvir, denuncia essa questão da precarização do trabalho. E vale a pena, nesse momento, a gente ouvir a voz dessas pessoas que vivem em condições
precárias em função da desvalorização do trabalho, para a gente construir o saber a partir de outros ângulos e ter uma visão mais completa. Só para vocês terem noção, segundo a ONG Oxfam, em 2019, metade das famílias brasileiras, que dá mais de 100 milhões de pessoas, viviam com até R$ 413 por mês. É isso mesmo, metade do povo brasileiro vive com até R$ 413 por mês per capita. Dá até uma ânsia de vômito ao ver uma notícia dessa. E pior, os 5 brasileiros mais ricos não são os 5 mil, mas os 5 que dá para contar nos dedos da mão. Os 5 brasileiros mais ricos têm uma riqueza, uma fortuna, um patrimônio maior do que esses 100 milhões de brasileiros. As 5 pessoas mais ricas têm mais dinheiro do que as 100 milhões de pessoas mais pobres do Brasil. Pesado, né? E agora você vê o que você faz com essa informação aí. O fato é que o trabalho produz tudo o que necessitamos e precisamos valorizar essa atividade, me parece óbvio. Encaminhando o fim da nossa aula de hoje, uma informação muito importante, presta atenção. Saiba que a atividade de extração, produção e distribuição das riquezas, sempre mediadas pelo trabalho, é chamada de economia. Esse é o conceito de economia que é a base do que abordaremos neste módulo daqui para frente. A economia de um território qualquer, seja uma cidade, um estado ou país, será mais ou menos produtiva a depender da técnica aplicada. Técnica é a habilidade de realizar um trabalho. Um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Chutar uma bola de futebol, todo mundo consegue, mas o atleta do futebol tem a técnica de chutar a bola, uma habilidade. E ele sabe que se bater na bola com determinada parte do pé, a bola terá uma trajetória ou um efeito desejado. Ou seja, a técnica qualifica o trabalho. Se eu te pedir para fazer um tênis agora, provavelmente você não vai saber, mesmo que você tenha os recursos materiais para isso. Porque fazer um tênis exige técnica, o conhecimento de como fazer tal coisa. Uma nova técnica é chamada de tecnologia. Por exemplo, para cortar uma árvore, e por favor não façam isso, alunos, você precisa de uma técnica, como um machado, que no passado foi uma grande tecnologia, mas hoje nós temos a motosserra, por exemplo, que é a nossa tecnologia e realiza o trabalho com mais eficiência, em menos tempo, o que possibilita produzir mais riqueza, no caso a madeira. Portanto, as sociedades investem em tecnologia para produzirem mais riquezas em menos tempo, tornando sua economia mais rica e desenvolvida. O Brasil, historicamente, negligenciou e negligencia a educação, a ciência e a tecnologia, e vamos pagar caro por isso. Nós não produzimos alta tecnologia em escala suficiente, e não conseguiremos pagar os aparelhos eletrônicos e o nosso conforto moderno que necessitamos ou desejamos a troco de soja e boi, que é o que nosso modelo econômico produz há séculos. Nós podemos dizer que a economia do nosso país é atrasada. E eu também estou atrasado e eu vou encerrando a aula por aqui. Nos vemos em breve com mais assuntos como esse e tantos outros que a gente ainda tem para falar, né? Até mais!